Sejam todos muito bem-vindos, programa Controverso no ar. Continuamos com a nossa série Diálogos Eleitorais. Estamos conversando com pessoas que estão se apresentando com suas ideias para concorrer a uma vaga de representação de nós, povo goiano, tanto na governadoria, na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e também no nosso Congresso Nacional. Quem sabe nós teremos aí algum candidato a presidente também passando aqui pelas nossas câmeras. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar mais um amigo, eu só estou chamando amigos para cá, né? Aqui é um lugar que, antes de tudo, passa pela veia do coração. O meu colega advogado, professor, produtor rural, um expoente da gestão pública desse estado, Sérgio Lucas. Obrigado, Giovanni, meu amigo Giovanni, muito obrigado mais uma vez pelo convite, pelo prestígio de estar aqui nesse programa que já virou um ícone na política estadual. Então é importante para mim estar aqui nesse momento, te agradeço demais, meu amigo. Sérgio, eu preciso comentar sobre a barba, você ficou bem mais bonito com a barba. É senso geral. Um comentário geral. Eu tenho percebido isso, entendeu? Quando eu ando aí pela rua, o assédio está sendo muito grande. Mas é porque você é candidato. Tirando a minha mulher, o resto tudo está achando bom. Giovanni, mas deixa eu explicar. A barba, sabe por quê que foi? Porque eu te conheço a vida inteira sem barba, né? Eu peguei uma alergia, e apareceu uma porção de manchas e de pequenas brotoejas no rosto. E não curou a tempo de eu começar a campanha. Eu falei, eu vou ter que deixar a barba crescer. Aí deixei. Aí acabei gostando, estou mantendo. Você está com um ar sábio de monge. Agora que eu não tiro. Deixa agora, mais. Como eu te conheço muito bem, e muito das pessoas que estão aí no cenário político te conhecem, mas eu queria que meu telespectador e meu internauta te conhecesse. Quem é Sérgio Lucas? Olha, a sua produção hoje me perguntou. Ela mandou para mim, a Cris. A Cris. Sérgio, quem é você? Fale sobre você. Coisa mais difícil para mim é falar sobre mim. Primeira coisa que a gente fala é que a gente é casado, né? Já vai logo a declaração mais grave. Mas eu tenho muita dificuldade de falar sobre mim. Eu disse para ela assim, brincando, olha, eu prefiro que as outras pessoas falem sobre mim, ainda que seja mal. Como é que é ser pai de 3 mulheres? É uma maravilha. É delícia. Cara, eu tenho uma filha. São minhas bênçãos. São minhas bênçãos. As minhas 3 filhas são minhas bênçãos. Tem 3 filhas e 3 netas. Só saiu menina e a competência é do homem, né? De gerar essas mulheres. Olha, lá na minha propriedade, eu não tenho galo, só tenho galinha. Eu não tenho cachorro, só tenho cachorro. E você pia filhinho, né? Não, quanto é lugar que eu vou, e pia fina. Todo lugar que eu vou tem gente para mandar em mim. Mas já acostumei. Mas é interessante que eu faça essa pergunta, porque nós estamos num universo e num tempo histórico muito feminino, muito propício. Você percebe isso? Olha, quando você é pai de filha, sua visão de mundo muda totalmente. Completamente. Tudo que você acreditava parece que dá uma reviravolta e você passa a enxergar o mundo sob ponto de vista eminentemente feminino. E aí o mundo, Giovanni, fica muito melhor. As soluções que você imagina, quando você imagina uma mulher as implementando, elas ficam muito mais atrativas, muito mais assim, pelo menos do ponto de vista teórico, efetivas na cabeça da gente. É radicalmente diferente ser pai. Eu não fui pai de menino, mas conversando com os amigos, é diferente. Sérgio, quem te conhece sabe que você é um homem bem família. Qual é a importância de uma família para você, mas principalmente para a sociedade num momento como agora, século XXI, ano 2022? A gente usar aquele chavão que todo mundo conhece. Família é tudo? Célula máter da sociedade. Célula máter. Né? É um chavão que todo mundo usa, mas a maior realidade que existe. Se existe uma realidade suprema, além de Deus, é que a família é a célula máter da sociedade. Uma família bem estruturada
transforma, ou melhor, ou forma, melhor dizendo, forma cidadãos produtivos, cidadãos que vão contribuir com a sociedade do início da sua vida até o final da sua vida. Uma família desagregada, uma família desestruturada ou a ausência de uma família, para mim, é a raiz de todos os problemas, de todos os males. Físicos, psíquicos, sociais, até econômicos. Porque quando você tem uma família estruturada, isso é importante que o nosso telespectador tenha em mente, quando você tem uma família estruturada, a sua vida financeira também fica estruturada. É verdade. Então isso é fundamental. Então, sob todos os pontos de vista, a gente tem que buscar, procurar, priorizar a família. É difícil? É difícil, porque você administrar uma família é uma coisa bastante complexa. São vários pensamentos, gerações diferentes, os conflitos de geração, de cultura, sempre vão estar ali estabelecidos. Mas você tem que priorizar isso. Você foi aquela criança, aquele jovem do bença pai, bença mãe, bença tio, bença tia? Olha, Giovanni, até hoje eu me calo quando meu pai olha para mim. Determinadas situações. A nossa geração é assim, né? Determinadas situações. Ele não precisava me chamar atenção. Eu tenho só ele me olhava, e eu já sabia que eu tinha que baixar a bola ali. Até hoje, ele está com 91 anos de idade. 91. E com a minha mãe era a mesma coisa. Minha mãe, eu nunca falei alto com a minha mãe. Eu nunca falei alto com meu pai. Às vezes tinha algumas desavenças com pai e filho, às vezes tem. Mas eu principalmente sempre... na adolescência. E até porque eu tinha um respeito danado e um medo, né? Eu dizia, pia fino. Mas a minha mãe, eu nunca alterei a voz com a minha mãe, nunca alterei a voz com a minha mulher, nunca alterei a voz com qualquer filha minha. Você ocupou várias posições de destaque, você foi assessor do governador, você foi da linha de frente do Detran, da Saneago, sempre órgãos importantes e estratégicos na logística de funcionamento do Estado. Você foi conselheiro da AGR, Associação Goiana de Regulação, que mexe com todas as áreas do Estado. Você teve também na GETOP, que constrói tudo aquilo, que edifica tudo aquilo que é construível e edificável, né, no Estado. Ou seja, tudo leva a crer que há uma grande confiabilidade na sua competência, no seu trabalho. E eu digo isso porque eu te conheço, mas também pelos cargos estratégicos. A minha pergunta para você é a seguinte. O que foi a importância dessa criação, desse vínculo e desse olhar feminino que você alega para o desempenho de todas essas funções? Essa formação da minha personalidade mais feminina agora, observando o lado feminino das coisas, o lado feminino é mais atencioso com os detalhes. Isso. Às vezes quando você observa assim pelo lado masculino, você passa por detalhes pequenos, mas que são importantíssimos. E dizem que a gente tropeça em pedra pequena. Ninguém tropeça em pedra grande, porque você enxerga ela lá longe. Então são os pequenos detalhes da vida que fazem a diferença. Então isso me ajudou muito a prestar atenção. Eu sempre procurei, nas minhas tarefas públicas, dar uma atenção particular e carinhosa para o cidadão que está procurando aquele serviço. O cidadão a quem a gente está dedicando aquele tempo da gente, não é? O cidadão que está nos pagando. Então eu sempre tive muito carinho, muita atenção com esse aspecto em particular, talvez até por esse lado. Quando eu saí da iniciativa privada e fui para a atividade pública, eu fui... primeiro momento eu tive um choque muito grande, porque são duas atividades completamente diferentes. O tempo das coisas na iniciativa privada é célere. Se você não correr, você fica para trás. A concorrência te engole. Agora, quando você entra na atividade pública e tem aquela morosidade que é quase enervante,
Você tem que se acostumar com aquilo, você tem que se adaptar. Olha, eu me lembro na Getop, entre a gente criar um projeto, idealizar um projeto, uma necessidade, uma escola, por exemplo, uma escola pública, e esse projeto ser executado, ô Giovanni, no mínimo 3 anos, amigo. Isso é uma angústia para quem veio da... E eu acho engraçado, e às vezes é bom que o nosso telespectador, o nosso internauta entenda, e se o gestor... Eu falo porque eu fui secretário do município, você sabe disso, eu fui assessor também, ocupei alguns cargos como você ocupou, e eu te falo, se você acelerar demais e tentar forçar, o Ministério Público vem querer saber o que é que está acontecendo, né? O Tribunal de Contas devolve suas contas. Olha, ao contrário, você é um homem do operador de direito, né? Eu sou seu humilde colega. Ao contrário das outras atividades jurídicas, na área administrativa só é permitido o que está escrito. Então você fica atrelado a um roteiro já pré-determinado que você não pode sair dele nem uma vírgula. Então é muito difícil, é muito difícil. E o Ministério Público, por um lado, tem que fazer o exercício do ministério dele. Nesse sentido, a nova legislação da responsabilidade, da lei de responsabilidade, essa que tira o cara da política, que prende, que manda pagar, é interessante, porque ela agora pune menos, com menos rigor, quando comprova que o cidadão não teve dolo. Porque muitas vezes o gestor ele é condenado na lei de responsabilidades, mas ele não teve dolo. Ele às vezes passou um determinado processo porque precisava passar até para atender a necessidade pública. E o problema é que não adianta. Ele realmente é moroso. Vou te dar um exemplo. Não vou citar o nome do santo, porque ficaria indelicado, mas um prefeito, amigo meu, eu não era advogado dele, pelo contrário, eu fui até conselheiro dele para que tomasse caminhos diferentes do que ele estava tomando juridicamente, mas um prefeito amigo meu da cidade do interior aí recebeu uma verba federal para fazer, não me lembro se meio fio, eu acho que é meio fio, por exemplo, 16 mil metros de meio fio, e ele fez 32. Perdeu o mandato, perdeu. Porque não, foi eficiente. Exatamente, é de rir, não é? A gente ri. Não, Sérgio, você está brincando, você está mentindo. Porque eu não posso falar o nome da pessoa, mas perdeu o mandato. Por quê? Porque descumpriu o que estava tratado no contrato. A mais ou a menos, alguns anos atrás, você tem que fazer o que está escrito na administração pública. Engraçado, né? Alguns anos atrás, teve uma queda de temperatura muito profunda num determinado estado brasileiro, súbita, e a prefeitura não estava pronta para lidar com aquilo e não conseguia tirar os moradores de rua a tempo. Então solicitaram a uma determinada instituição que recebia verba pública municipal e que tinha maior mobilidade para fazer. E quando ela fez essa movimentação, falou assim, olha, coloca aí os veículos na rua, coloca um pão, uma sopa e etc., e contrata os atendentes, e depois a gente resolve isso de alguma forma. E foi feito. Na época, na capital daquele estado, haviam morrido 3 pessoas naquela semana, e uma pessoa havia morrido antes dessa tomada de urgência, porque precisava ser de um dia para o outro. Foi feito. A instituição hoje está fechada. 300 contratos, colaboradores, prestadores diretos, indiretos, etc. Foi um grande... Um ano e meio depois, né? E foi muito difícil, já tem alguns anos isso, só muito posteriormente que nós conseguimos comprovar que não havia dolo nenhum, que não houve nenhum desvio e que foi um caso de urgência. Só que o atendimento rápido demais é isso, é uma realidade que a sociedade precisa entender. Sérgio, nós estamos terminando esse bloco e eu tenho uma pergunta para te fazer. Quem é que foi sua inspiração política? Como é que você vem da iniciativa privada para a atividade pública e o que te inspirou? Olha, tem tantas pessoas que me influenciaram no começo da minha carreira. Eu me lembro de um detalhe particular. Nós tínhamos lá na Gogó o João Bosco Lousa, né, que era colega do meu pai lá, e o doutor José Fleury.
E o João Bosco, de vez em quando, me pegava, o Bosco gostava de mim, o Bosco me pegava, eu era um garotão, o Bosco me pegava, me botava para escutar fitas, ainda era fita cassete, aquelas fitas antigas. TDK. Aquelas fitas cassete antigas. Me botava, eu ficava escutando Carlos Lacerda, os discursos. Ele tinha todos os discursos do Carlos Lacerda. Ele tinha todos os discursos do Carlos Lacerda. E me botava lá para escutar. O Bosco foi muito importante na minha formação. O meu pai foi vereador em Firminópolis pelo PTB. Né? O papai depois nunca mais teve uma atividade política, mas a minha família toda teve, meus tios, meu tio Geraldo, meu tio Walter, eles foram muito importantes, o Goianésio Lucas, que foi prefeito de Goiânia, que me introduziu na política partidária, né? As longas conversas com o doutor José Fleury, tantas pessoas, rapaz, que passaram pela minha vida e deixaram ali um pouquinho delas assim na minha formação. Eu fico até preocupado que eu vou cometer injustiça. Tem muita gente que eu deveria citar. Dr. Isiquinan era um homem espetacular, Dr. Air Nasser, nós tínhamos grandes conversas lá no PP. PP é o Partido Progressista. Né? O Partido Progressista. Você foi um dos fundadores? Não. Quando eu entrei na política, a minha primeira filiação foi PDS. Foi PDS. Por um ano eu não filiei na Arena, PDS. Então, seu pai Goiás, do PTB, você vai lá para a Arena? Pois é. Mas o meu pai, como eu, nós temos assim nada de radicalidade. Nada de radicalidade. Eu não sou radical, eu sou conservador em costumes. Em política eu procuro ser o mais aberto possível a novas ideias, senão a gente não evolui. Sobre essa questão da não radicalidade, deixa eu te fazer uma pergunta. Você hoje é candidato, você já foi gestor, mas acima de tudo você é um eleitor, isso te equipara a todo brasileiro. O que você espera da política enquanto eleitor? Você vai responder isso daqui a pouco. E você fica conosco, você está no lugar certo. Dá para ver claramente nessas imagens quem dessas pessoas não tem um advogado. Ter um advogado para resolver seus problemas abre espaço para você viver com mais leveza. Aproveite melhor a vida. Contrate um advogado. OAB Goiás. Impulsionando a advocacia, defendendo a cidadania. De volta ao programa Controverso, segundo bloco. E conosco, dentro dos diálogos eleitorais, Sérgio Lucas. Sérgio, eu fiz uma pergunta para você, final do primeiro bloco, que é na qualidade de eleitor. O que você espera da política aqui no Brasil? Tem solução fora da política? Não. Política não. É a solução. A boa política. É o meio, né? É o meio, né? É o meio. É o meio para que as coisas aconteçam. É onde o labor público exerce sua efetividade e se transforma em realidade. Então, sem ela não existiria uma sociedade organizada. Seria uma anarquia. Você, então, não acredita muito nessa questão do outsider, o cara que vem do nada e chega e consegue solucionar os problemas nacionais só porque ele tem carisma e a gente boa? Olha, eu não acredito em um salvador da pátria. Samutema, lembra? Eu não acredito no salvador da pátria, não pode existir. Seria muito triste que um país, qualquer país, ou que qualquer cidade dependesse de um único homem. Seria muito triste. Agora, um homem pode fazer a diferença. Um homem pode revolucionar uma cidade, um país, uma história. Um homem pode revolucionar. Agora, ele não opera sozinho, né? Ninguém opera sozinho. O sucesso de um homem é a capacidade que ele tem de agregar às ideias dele
maior contingente de pessoas para poder fazer aquilo se transformar numa realidade. Essa é a dificuldade. Muita gente quer ser, mas poucas pessoas nasceram com esse dom. E como eleitor, o que você está esperando do cenário político brasileiro? A gente vai mudar ele por completo, você vai fazer seus votos, né? Eu espero que as coisas continuem evoluindo para melhor, do meu então ponto você de vista. entende que isso vale só para o Estado de Goiás ou o Estado de Goiás e o Brasil? Não, para o Brasil. Infelizmente, nós atravessamos um período totalmente atípico na humanidade, não foi só aqui no Brasil, a humanidade inteira passou por essa pandemia, não é? Desestruturou totalmente as nossas vidas pessoais, assim como desestruturou governos, né? Desestruturou governos. Não é? Agora, as respostas estão sendo dadas lentamente, as coisas estão evoluindo, estão melhorando. Se tiver prazo para poder continuar nessa evolução sistemática, eu tenho muita fé nesse país. Sempre tive. Né? Nunca saí. Eu tive a oportunidade de sair várias vezes do Brasil. Nunca quis sair. Porque eu tenho uma fé imensa nesse país. Eu gosto das pessoas, eu gosto do brasileiro. Eu tenho, assim, a impressão de que o brasileiro é um amontoado, é um ajuntamento de todos os povos. Eu tenho essa impressão. Aqui você encontra uma característica ou outra de diferentes povos. Você anda pelo Brasil, sabe? Você tem lugares que você acha que você está conversando com um Mahatma indiano, com aquela espiritualidade dele. Você vai a São Paulo, você parece que você está conversando com aqueles americanos workaholic, aqueles caras. Você vai no interior de São Paulo, né, você tem a impressão que você está conversando com aqueles alemães, com aqueles italianos mais antigos, no sul do Brasil. O Brasil é um cadinho de culturas. Eu acho fantástico isso aqui. Esse país tem tudo para dar certo. Se vai existir um dia alguma coisa perto da perfeição de viver, é isso aqui. Agora, falta ponto primordial: educação. O dia que nós investirmos maciçamente em educação, ninguém segura esse país. Ninguém segura esse país. Mas educação no sentido formal. Não é educação só social, não. Educação social também precisa, é um componente importante, mas educação no sentido formal. Nós precisamos fazer urgentemente uma reestruturação séria, dedicar 10, 20 anos para a reconstrução, a reestruturação da educação nacional. Acabar com essa cultura de doutores perniciosa. Qual que é essa cultura de doutores perniciosa? Né? Você levar todo mundo para a universidade, isso não existe. Não pode existir. Olha, hoje você procura um técnico em determinados serviços, você tem dificuldade de encontrar. Você não consegue encontrar técnico para fazer os serviços mais essenciais. Em contraponto, quando você vai ver um concurso, quem está inscrito para um concurso, às vezes, um concurso assim, bem simplório no serviço público, né? Às vezes de atendente, de atendente administrativo, com salário até, às vezes, perto do mínimo. Você vê advogados, você vê engenheiros, você vê uma série de profissionais formados inscritos no concurso. Isso é muito triste. Isso é porque houve uma transformação do ensino em negócio, da cultura em negócio. Primordialmente, transformar a educação em negócio. E ela não é um negócio, ela pode até ser um negócio, mas ela primeiro é um sacerdócio. Primeiro você tem que ter
o espírito. Você é professor, Sou. você é dono de instituto, você tem que ter esse espírito. Faculdade. Você tem que ter esse espírito necessariamente, senão você não vai ser nunca um grande reitor. De primeiro olhar para a formação do seu aluno. Depois você vai na tesouraria olhar se ele está quites com a tesouraria. Você tem essa visão no seu escritório de advocacia? Você chegou a sobreviver de advocacia? Eu advoguei um certo tempo. Infelizmente, passei a advogar muito para partido. E eu deveria ter continuado. Essa meninada que está aí hoje, dominando a advocacia eleitoral, alguns não tinham nem começado. Muitos se aconselhavam comigo no começo. Então, eu poderia ter continuado. Financeiramente, teria sido muito mais negócio para mim, financeiramente. Não é? Mas eu enveredei por esse lado de política, de administração pública. Acabou que eu larguei a minha advocacia de lado. Deixa eu fazer um gancho. Tem tantas perguntas que eu queria te fazer, mas não dá tempo. Sobre essa questão eleitoral, a sua experiência eleitoral, o que você acha dessa discussão hoje que está apresentada dentro do debate presidencial por uma das vertentes, né? Sobre a discussão sobre o voto, sobre a segurança das urnas? Olha, eu tenho... Sobre a segurança da eleição, você confia que a eleição no Brasil hoje ela é uma eleição limpa e aberta? Olha, Giovanni, eu durante muito tempo fui dirigente partidário. Durante muitos anos fui dirigente partidário. E quando chegava 6 meses antes das eleições, o TRE nos chamava a todos, fazia um chamamento público para a gente verificar a segurança das urnas. Nós nunca detectamos nada. Agora, eu conheço uma série de pessoas que são do setor, que são técnicos do setor, que levantam a possibilidade das urnas serem... não. Na verdade, a gente tem que fazer uma correção. Eu estou vendo essa discussão sempre acontecer e todo mundo se refere à urna. E não é o hardware, é o software. O software é que é vulnerável. O equipamento, a urna, não. Mas o software pode ser vulnerável. Mas eu não tenho habilidade, nem competência para dizer isso. Não posso afirmar. Não posso afirmar. Agora, veja bem, eu acho que não tem problema algum, não teria problema algum ter a impressão do voto, não tem problema nenhum. Esse negócio de sigilo do voto é um sigilo de polichinelo. Por quê? À medida que você põe um adesivo no seu carro, Giovanni, você está declarando seu voto. À medida que você pede um voto para uma pessoa, para um determinado candidato, você está revelando seu voto. Na medida que você vai votar, hoje não pode mais, mas antigamente você votava com camiseta. Você está revelando seu voto. E outra coisa, por que o sigilo? Eu sou muito contra esse negócio de sigilo. Votação no Congresso Nacional não poderia ter sigilo. Concordo 100%. Se você vota em mim. Eu quero saber onde você votou. Lógico, é claro. E se você fizer um voto que eu não gosto, não quero saber da sua opinião pessoal. Exatamente. Né? Vamos supor que, por exemplo, eu sou jurista, né? Sou advogado e sou também professor. E aí eu voto em você porque eu acredito que você tem, como professor e como jurista, que você tem as mesmas aspirações. Aí você vota lá por uma redução da verba para a educação e a limitação das prerrogativas dos advogados. Não, eu quero saber que você fez isso, eu quero saber disso, porque não interessa o seu pensamento pessoal. Não, eu tive a convicção lá sobre... Peraí, mas não foi isso que você comprometeu conosco na campanha? Exatamente. Mas aí eu não vou ser reeleito, é problema seu. Olha, esse negócio de você manter as coisas sob sigilo, invariavelmente, quando existe essa necessidade, porque o trem não está certo. Né? Não está certo. O parlamentar tem a obrigação
de ser transparente e externar em todos os todos os seus votos. Pô, ele não está lá, igual você falou, ele não está lá defendendo o pensamento e nem os interesses próprios, ou não deveria. Porque quando o voto dele é sigiloso, ele então está defendendo os interesses pessoais de sobrevivência política dele. Só que tem um detalhe, com todo respeito, mas a sobrevivência política de um candidato depende principalmente da verdade. Da satisfação para com o eleitor. Lógico. Sérgio, eu entendo que você trouxe sobre o parlamentar, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, e também esse pessoal que vota nos conselhos, os conselheiros, né? Se o voto tem que ser em aberto. Né? Voto tem que ser aberto. Tem que ser aberto. Mas você é a favor disso também, por exemplo, para o eleitor convencional, esse que o cidadão comum que vai para as eleições? Eu não vejo problema algum. O sigilo do voto é um direito, não é uma obrigação. É uma obrigação legal hoje por uma série de coisas que aconteceram no passado que não acontece mais. Hoje eu preciso de um cabedal de votos muito grande e que não dá mais para trabalhar aqueles votos personalisticamente. Você trabalha ali no macro, né? Então, não tem problema algum do eleitor expor seu voto. Até porque é um segredo de polichinelo, porque quando você pede voto para um amigo, vota no Sérgio Lucas, que é meu amigo, eu confio nele, você está expondo seu voto, você está quebrando o sigilo. Sim. Quando você põe um adesivo no seu carro, você está quebrando o sigilo do voto. Quando você põe uma bandeira... um sigilo disponível, é um sigilo disponível, posso dispor. Então, eu acho que... E para poder até justificar que a gente vive sob um sistema democrático, esse voto tinha que ser um voto que pudesse ser revisado. Só vai existir democracia de fato o dia que o eleitor que elege um parlamentar possa também destituí-lo. Então, como funcionaria o voto revisável na sua consideração? Como é que seria isso? O eleitor, mediante os recursos tecnológicos que hoje a gente tem, não é? Ele vai à votação, faz a votação dele lá em sigilo, recebe um comprovante que não tem nada a ver com o que está sendo discutido aí hoje. É um comprovante criptografado, cuja chave é detida só pela Justiça Eleitoral. Ele guarda esse comprovante no bolso. Está aqui, guardado. Bom, então, elegeu o Sérgio Lucas. O Sérgio Lucas, no exercício do mandato, não interessa se dentro de um mês, 6 meses, 1 ano, 4 anos, faltando menos de 4, não interessa. Sérgio Lucas fez alguma coisa que desacreditasse e que passasse a não justificar mais aquela confiança que o eleitor depositou, simplesmente ele pega o comprovante dele aqui no bolso, vai lá na Justiça Eleitoral, onde ele vota, na cidade, no município onde ele vota, fala, olha, eu quero fazer aqui a retirada do meu apoio ao Sérgio Lucas. Aí a Justiça processa, faz o processamento dessa retirada do voto e alcançar determinados coeficientes, determinados percentuais, melhor dizendo, de revogação dos votos, de revisão dos votos, o parlamentar pode até ir embora para casa. De onde você tirou essa ideia? Olha, sempre me incomodou, porque eu vivo na política há muitos anos, sempre me incomodou. E saiu da sua cabeça? Se você saiu da minha cabeça. Nos Estados Unidos tem alguma coisa parecida que chama recall. O recall, mas é diferente. O recall é bem diferente. O recall, só para explicar, o recall, acho que dois anos, né? 2 anos depois. 2 anos depois, a população, quem foi interessado, é chamado para poder confirmar através aquela do votação. É plebiscitário. É plebiscitário. Encarece o processo, né? Imagina um plebiscito estadual aqui ou municipal, encarece, então não precisa. Com esse sistema que eu idealizei e que eu acredito, olha, o Giovanni, se eu não fizer mais nada na minha vida, se eu conseguir emplacar esse voto, vai ser a minha missão de vida. Como é que o eleitor poderia explorar mais a autonomia dele com um voto desse? Reúne uma associação, vocês que votaram. Totalmente. Olha, hoje o mundo é altamente dinâmico. Você faz uma besteira ali no Congresso Nacional
Em menos de meia hora, você já está circulando em todas as redes sociais e todos os noticiários já estão divulgando aquela... Eu posso falar cagada aqui? Pode falar. Aquela cagada que o cara fez no Congresso Nacional. Entendeu? Então, o eleitor fica... Com tanta merda que esses políticos têm feito aí, uma cagada aqui no programa não vai fazer. Então, olha, num instantinho o sujeito fica sabendo do procedimento errado do seu parlamentar. Posso fazer Ele vai lá e tira o apoio dele. Se ele alcançar 50% de revisão de votos, Giovanni, tem outros percentuais, mas depois a gente tece a mais detalhes. O cara simplesmente perde o mandato dele e assume o suplente. Com essa ideia de rever o voto, você também concordaria nessa ideia em razão do presidente da República? Ou seja, não, de que o Brasil fosse parlamentarista? Não, eu sei. Você vai responder isso daqui a pouco, porque nós vamos agora para o terceiro e último bloco. E você permanece conosco. Você está no lugar certo. Dá para ver claramente nessas imagens quem dessas pessoas não tem um advogado. Ter um advogado para resolver seus problemas abre espaço para você viver com mais leveza. Aproveite melhor a vida. Contrate um advogado. OAB Goiás. Impulsionando a advocacia, defendendo a cidadania. Programa controverso, terceiro e último bloco, infelizmente... Mas vamos ter uma conversa boa aqui, continuar o nosso diálogo eleitoral com Sérgio Lucas. Sérgio, soltei aí no seu peito a pergunta. Com essa ideia do voto revisável, né? Ou seja, achei uma ideia fantástica, rapaz. Obrigado. Né? Eu voto numa pessoa, aí eu recebo o comprovante do meu voto criptografado. Criptografado, não fica em sigilo. Criptografado, não fica em sigilo. E aí eu fico lá na expectativa. O cidadão tem um mau comportamento, né? Comporta-se de maneira diferente do que ele registrou no seu trabalho, etc. Eu comprovo isso, vou até ao TRE, né? Tribunal Regional Eleitoral, e peço para sustar o voto meu naquele cidadão. Pronto. O meu comprovante, ele serve... Isso é diferente do que o pessoal está defendendo aí da urna não tem nada a ver. O voto revisável não é o voto auditável. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tirando o fato que a impressora vai emitir um comprovante, acabou aí a similitude. Não tem mais nada a ver. Mas já que imprimiu para o cara, já imprime já para ir para poder fazer uma auditoria da urna. Né? Olha, o dia que se definir que a urna é confiável ou não é confiável, a gente acaba com essa polêmica. E essa questão... Eu entendo que é confiável. E essa questão do voto revisável tem nada a ver com isso. Excelente essa ideia. Isso é depois das eleições. Essa preocupação já imaginou? Atual. Você vai lá e susta o voto que você mandou para fulano de tal. Aí, se de repente 25% das pessoas sustar, 10%, 15%, 20%... tem os percentuais. Tem que ter o planejamento disso aí. Não pode ser um voto, tem que ser um percentual significativo, porque não pode ser questões individuais. Porque senão você caça o voto dos outros que votaram nele. Não pode ser um negócio, uma coisinha à toa. O cara... Mas isso vai obrigar que o cidadão se mantenha fiel à sua propositura que ele apresentou. Exatamente. Né? Ele vai ter que cumprir o que ele prometeu na campanha. Isso só pode acontecer se os votos de todos os parlamentares, né, de qualquer tipo de parlamento, for sempre... Ô, Giovanni, o que é o voto? O voto é um contrato entre o eleitor e o candidato. Isso. É um contrato. É um contrato. Certo? Só que é um contrato hoje que quando você assina, ele não pode ser revogado. O cara faz o que ele quiser ali e ele não pode ser revogado. Agora não, com esse instrumento, você pode revogar o contrato. O senhor não cumpriu com o contrato, então está desfeito o negócio, só vai embora para casa. Mas aí que eu te falo, não seria muito melhor então no parlamentarismo a gente aplicar isso também para o presidente da República, governador? Não, deixa eu te explicar por que isso não funciona para Não funciona porque há exemplo. Eu sou antiparlamentarismo.
Eu fui, durante muitos anos, professor de Direito Constitucional e era uma dúvida sempre presente em todas as classes. Mas, professor, o parlamentarismo é muito evoluído. Não, o parlamentarismo é um sistema gerador de crise. Não. É gerador de crise. Crises, crises e crises e crises e crises e crises. Eu vou trazer nosso amigo Renato para puxar sua orelha. Não, o parlamentarismo não funciona. Você tem que ter um sistema presidencialista confiável. E como é que você faz um sistema presidencialista confiável? Tendo um legislativo confiável. Porque a obrigação principal do legislativo não é fazer leis mais. Porque já tem leis demais na conta. Eles perdem muito tempo até fazendo leis assim, totalmente, né, às vezes, setoriais, muito setoriais, mas nada assim global. A nossa grande lei, que é a nossa Constituição, já está feita e tudo o resto é subalterno. Então, a principal função deles, parlamentares do Legislativo, é fiscalizar o Executivo. E hoje não se faz isso. Por isso que eu sou a favor do parlamentarismo. Por que não se faz? Porque existe, às vezes, uma subordinação de interesses ali e tal, e o Executivo exerce um tipo de influência, uma supremacia sobre o Legislativo. Explica para o telespectador, para o internauta, como é que funciona, o que é o parlamentarismo e a diferença dele do presidencialismo. Olha, o parlamentarismo é um sistema de governo onde o Congresso, formado ali por diversas cores, diversos segmentos, formam um acordo entre eles, um grupo de, no Brasil particularmente, 500 e poucas pessoas. Essas 500 e poucas pessoas, confiando naquela procuração que 60, 70, 80 milhões de pessoas deram para aqueles 515, vão lá, fazem um acordo e elegem um cara para dirigir o Estado. Ou melhor, o governo, porque o Estado é dirigido por uma outra figura praticamente sem importância, que é o presidente. Ficam duas figuras, uma dirigindo o Estado, outra dirigindo o governo. Umas quase que absolutamente nada, fazendo nada só com um efeito representativo, e a outra fazendo tudo. E para se sustentar em fazer tudo, ela não tem que agradar a população inteira, ela tem que agradar só aquele organismo corporativo que chama Congresso, que chama Parlamento. O presidencialismo não. O presidencialismo, se for levado ao termo correto e satisfatório, não. O presidente é o único representante tanto do Estado quanto do governo, e ele só deve satisfação à população. Por que hoje é onde eu digo que o voto revisável é útil? O dia que os parlamentares passarem a fiscalizar o Executivo de forma adequada, a subordinação que hoje é do Executivo para o Legislativo vai mudar, vai no mínimo estabelecer a igualdade, que é a tripartição dos poderes idealizada. Então vai ficar todo mundo no mesmo nível, né? E aí o eleitor passa a realmente ter importância. Sérgio Lucas, você é meu deputado federal, se você não andar direito, se você não votar e se você não fizer do jeito que você prometeu na sua campanha, eu vou retirar o seu apoio. E vou te mandar para casa, independente de ter que esperar e ficar amargando a decepção com você durante 4 anos. Posso te mandar para casa no outro mês. Mas olha só, nós temos hoje um presidente, uma presidência na pessoa do Jair Messias Bolsonaro, que hoje ele está praticamente à mercê do Centrão. Ele praticamente perdeu, na minha concepção, ele perdeu o controle da nação, está lá com o Ciro Nogueira conduzindo a estrutura do país e da total dependência daquilo que acontece no Senado. O Ciro, se ele sai, ele volta para o Senado com um poder de fogo tremendo, e o Centrão, ele estabelece aquilo que ele quiser. Inclusive, quem disse isso foi o próprio presidente da República. Não existe. Ele disse que ele precisou fazer essa coalizão para ter os 300 votos necessários para aprovar as leis que ele precisa. Mas é verdade. O problema dessa polêmica é que o Bolsonaro, lá atrás, eu gosto do Bolsonaro, conheço o Bolsonaro pessoalmente, convivi com o Bolsonaro.
durante um certo tempo, quando eu era tesoureiro-geral lá, segundo tesoureiro-geral do PP Nacional. Então eu conheço ele pessoalmente, ele não mudou em nada, ele é a mesma coisa desde sempre. Agora, o problema dele é que ele falou determinadas coisas que foram interpretadas ao pé da letra e ficam pesando como um machado na cabeça dele. Ele não deveria ter dito que não ia governar com o Centrão. Foi uma inabilidade dele. Não, mas ele não falou que tem jeito de governar sem o Centrão. Só, mas não é que você não tem jeito de abrir mão de mais da metade dos congressistas. Mas como é que você vai advogar? Como é que você vai exercer a sua atividade? O governo precisa do Congresso Nacional para tudo. Para aprovar orçamento, para aprovar leis importantes de modificação, até para poder nomear ministros, precisa do parlamento, tudo. O governo não se faz sozinho. Não se faz sozinho. Então, como é que ele vai dispensar? O mal dele foi ele ter falado que ia fazer sem Mas aquela era a convicção dele. Ele realmente acreditava naquilo. Se era a convicção dele, ele caiu na real e viu que não pode existir isso. Não tem condição de existir um governo do eu sozinho. Não se faz. A não ser que ele feche o Congresso Nacional, entendeu? Feche tudo e fala, não, aqui eu vou virar rei. Aí tá certo, já recebemos o coração do Dom Pedro I essa semana, entendeu? Aí ele incorpora essa figura real e vira um rei. Então, para ser presidente tem que dividir funções e atribuições. Giovanni, eu tenho esperança tão grande nesse processo, nesse projeto do voto revisável. Eu acho que tudo a partir dele vai começar a tomar rumo e o país vai começar a melhorar. Esquece. Isso aí leva uns 20 anos para a gente conseguir. Eu amei de saída. Se todo mundo amar de saída, o que foi que você falou no primeiro bloco? Giovanni, a gente tem uma ideia, leva 3 anos para montar uma escola. Imagina um projeto desse. De jeito nenhum. Para com isso, Sérgio. De jeito nenhum. Olha, você é um homem de marketing, você é um homem de imprensa. Veja bem se a gente fizer uma campanha nacional o ano que vem, né? Eu vou lá para o Congresso Nacional, apresento o projeto e vem esse projeto ancorado por 3, 4, 5 milhões de manifestações. Você acha que eles não vão aprovar? Acho que não vão aprovar. Vão aprovar. Rapaz, a lei da ficha limpa, o tanto que ela sofreu do imposto único. Nós estamos numa evolução do exercício da democracia. Cada dia a gente está ficando melhor nisso. O brasileiro está cada dia ficando mais exigente. Me fala sobre o estado de Goiás. O que você está achando do governo do Ronaldo Caiado? Olha, o Ronaldo, você... Seu compadre, né? É difícil eu perguntar um trem desse para você. Não, não é difícil, não. Eu tenho tranquilidade. Olha, eu, num momento nenhum, eu vou ficar com saia justa para poder falar desse ou daquele representante político. Da pessoa em particular, eu não posso falar. Agora, do representante político é meu direito falar. Ele é meu representante, então tem todo direito de falar. Porque pouca gente tem mais experiência que você, né? Você consegue ter uma visão geral do Estado. O Ronaldo é um sujeito extremamente bem intencionado, entendeu? Agora, eu acho que ele cometeu alguns equívocos no começo, confiou em pessoas que talvez não devesse ter escutado tanto, né? Deveria ter conversado mais, deveria ter superado as quisilas e os desentendimentos passados e começado a governar já do primeiro dia de governo com o coração mais leve. É a única coisa que eu acho que o Ronaldo poderia ter melhorado. Mas é um grande administrador, é um sujeito... Uma revelação, né? Porque ninguém zeloso esperava. da coisa pública, né? Zeloso da coisa pública, trabalhador, não é? Corajoso, tem que fazer as coisas. Porque você governar, você é pai de família, não é só fazer o que a sua filha quer. Sou empresário, Ser empresário não é só fazer o que os funcionários querem. Governar, administrar, muitas vezes você tem que fazer coisa desagradável, né? Coisa que está fora da expectativa. Então, não é fácil. E ele é corajoso, ele tem pulso para isso.
Então eu acho o Ronaldo o seguinte, se o Ronaldo dominar, trazer o coração e esquecer um pouco o fígado, ele vai ser um grande, nesse segundo mandato, muito melhor ainda. Você está assumindo que é reversível. As estatísticas, as pesquisas estão mostrando, né, Giovanni? Gustavo Mendanha errou no quê? O Gustavo errou, no meu modo de entender, em se leiloar. Ele não definiu uma identidade? Ele se leiloou. Foi fatal para ele o golpe de ter perdido o PMDB. Né? Sem o PMDB, uma candidatura sem o PMDB, ali já tinha morrido. Ali já tinha que ter entendido o Baré que ele precisava... entrou na campanha agora, você viu? O Baré é um profissional, meu amigo, gosto demais do Baré. Uma grande aquisição para ele. Grande aquisição. O Baré é o sujeito que o Gustavo precisava ter ouvido lá atrás. Lá atrás, exatamente, é o que eu estou pensando também. Lá atrás. O Gustavo leiloou a candidatura. Quando ele levou o baque do Daniel, ele leiloou, passou a leiloar. Ele foi conversar, inclusive, com o PT. Você não cria uma identidade, você não transparece para a população o grau de confiança que ela precisa para apaixonar num candidato. Entendeu? Um bom menino, bom administrador, mas meio barriga verde, né, na política. E ele ficou sem assessoria, sabe? As pessoas que o assessoraram talvez tenham colocado ele, não sei se propositadamente, mas colocaram ele numa sinuca de bico. A maior inovação que nós tivemos no estado de Goiás foi Marconi Perillo, né? Na campanha que ele fez aquela virada histórica. E depois o Marconi já virou agora uma pessoa que já virou também uma figura típica do cenário político. Então nós tivemos Íris, tivemos Ronaldo, tivemos Marconi. Tem espaço para uma inovação hoje, não? Claro que tem, claro que tem. Porque o Mendanha seria uma inovação. Não, né? Claro que tem, claro que tem espaço. É claro que tem espaço. Mas tem que fazer agora, o jogo certo, né? Tem que fazer. Em política, como quase tudo na vida, às vezes não aparece uma segunda oportunidade. Às vezes aparece, mas às vezes não aparece. Então você tem que procurar não errar. Não errar. Você não se transforma em governador de estado, amigo, sem você fazer um percentual de 99% de coisa certa. E errar minimamente. Porque chegar a ser governador de estado não é fácil. Chegar a ser vereador é difícil. Agora imagina você chegar a ser um governador de estado. Você tem que fazer muita coisa corretamente, porque senão você não chega lá, não. Eu tenho 1 minuto para concluir o programa. E eu te pergunto, qual é o estado de Goiás que você quer contribuir para se realizar a partir de agora? Giovanni, muitos anos atrás eu fui na casa, no sítio do Golbery do Couto Silva. E lá ele apontou para nós quão grande Goiás seria. Porque iriam passar ali na altura de Uruaçu 2 grandes ferrovias de integração nacional e internacional, a Norte-Sul e a Leste-Oeste, que ligar o Atlântico ao Pacífico, passando por Goiás. Goiás é o coração do Brasil. Nós temos tudo para ser o maior estado da federação. A logística, a situação geográfica, tudo nos favorece. Nós podemos atingir o Nordeste, nós podemos atingir... Por que teve tanta resistência durante quase 1 século e meio a ferrovia Norte-Sul? Porque ninguém, o pessoal do Sul e do Sudeste, não queria que os portos migrassem para o Nordeste através da ferrovia Norte-Sul. E é o que vai, de fato, acontecer. Eles não vão eles não vão acabar, mas vão atender outro tipo de mercado. E os portos do Nordeste vão atender principalmente o mercado europeu. E a ferrovia Leste-Oeste vai atender o Oeste Asiático. Goiás é o centro disso tudo, pura e simplesmente. Então, é esse o estado que eu quero, é esse estado que eu espero chegar a ver, né? A gente já está do meio-dia para a tarde, eu tenho certeza absoluta que eu ainda vou assistir esse Goiásão ser
Maior estado da federação. Gosto demais, ô Sérgio, de ver essa paixão sua pela gestão. E aqui o programa é meu, sou eu que toco e eu tenho que chamar meus amigos mesmo, porque são pessoas que eu considero. Todo mundo sabe que eu sou uma pessoa mais pro lado progressista, né? O que não quer dizer uma pessoa totalmente afinada com a ideia que se tem de esquerda ou direita. E você já é uma pessoa que politicamente, nos costumes, mais, eu entendo, eu vejo um pouco mais conservador. Mas eu acho que o diálogo, ele é sempre importante que ele se efetive, para que a gente possa se encontrar e deixar as divergências para que a gente viva de outras perspectivas. Ô Giovanni, eu não sou Mahatma Gandhi, nem Jesus Cristo, não tenho ainda pretensão nenhuma de ser guru de nada, mas eu tenho uma definição que eu acho que resolveria o problema da humanidade: respeito. O dia que todos nós tivermos respeito um pelos outros, acaba tudo. Acaba guerra, acaba desentendimento bobo por causa de política, desentendimento familiar. Respeito. E é com todo respeito que eu te recebi aqui hoje e com muita gratidão pela tua presença aqui. Obrigado, Sérgio. Eu que agradeço, meu amigo. E você permanece conosco, você está no lugar certo.